Olá, Cornelinas, gratidão por estar aqui uma vez mais comigo. Se é a primeira vez que te conectas, espero que esta leitura possa dar-te algumas pistas e que encontres as respostas que andas à procura. Vamos começar com a tua leitura e temos a carta da expressão, a carta do tempo precioso e a carta da música. A carta da expressão, eu detecto que tens uma habilidade especial para cativar as pessoas com a tua forma de falar, a tua maneira de te expressares, os temas de conversa que escolhes ou a energia que emanas ao comunicar-te realmente atrai quem está à tua volta. Se estás a sair com alguém ou tens uma relação, é muito provável que essa pessoa goste imenso de falar contigo e desfruta das tuas conversas. O que mais a atrai é a tua expressividade, a tua capacidade de manter uma conversa interessante, o que faz com que a relação ou a conexão se torne ainda mais profunda. A tua habilidade de cativar com as palavras e a maneira como tu te comunicas é algo que realmente se destaca. Quando falas, as pessoas ficam fascinadas pela forma como tu te expressas e vejo que tens um certo carisma e encanto que faz com que as circunstâncias se suavizem para ti através das palavras e com muita fluidez. A tua comunicação e capacidade de expressão tornam-se um trunfo importante e sinto que vais ser capaz de alcançar os teus objetivos mais rapidamente graças à tua habilidade de te expressares e resolveres questões com facilidade. Depois temos a carta de o tempo precioso. Eu antevejo aqui que tu queres ir mais rápido que o relógio. O tempo não te chega para fazer tudo o que necessitas e esta semana provavelmente andarás a correr de um lado para o outro, estressada e com falta de tempo. Contudo, estás mais decidida do que nunca a alcançar os teus objetivos. O facto de teres superado um impasse que antes te fazia duvidar, agora impulsiona-te a avançar com maior rapidez e determinação e por isso tomarás decisões rápidas e eficazes. Além disso, vejo que estarás a acelerar algumas circunstâncias na tua vida para optimizar o teu tempo. Sabes que o tempo e a energia são limitados e por isso vais organizar-te melhor para não desgastar-te em excesso. Depois a música. A música e as artes terão um papel importante na tua vida, com oportunidades para te expressares ou envolveres-te em atividades musicais. Isto pode ser porque gostas de cantar, escrever músicas, selecionar pistas de áudio do Spotify, da Amazon ou do YouTube, ou inclusive dançar um determinado estilo de música. Se tens vocação para dançar, pode ser uma modalidade específica de música hip-hop, dança do ventre ou samba, por exemplo. Mas tens uma conexão profunda com a música ou uma relação especial com a arte, áreas onde costumas brilhar. E é muito provável que nos próximos dias experimentes situações positivas relacionadas com a música. Poderias receber um convite para um evento onde desfrutarás de boa música, talvez um concerto ou até mesmo ter a oportunidade de conseguir algo relacionado com o teu artista favorito. A música tem um poder curador e transformador para ti. Portanto, aproveita essa oportunidade para equilibrar os chakras. Também é possível que te envolvas de maneira mais ativa em atividades musicais, como tocar ao vivo, aprender a tocar um instrumento ou até cantar. Qualquer atividade relacionada com música vai trazer resultados muito positivos para ti. Ok? Agora, vamos com o tarô e tens a carta da Lua, do Mundo e 8 de paus. Recebo uma
onda energética que vais sair de um medo ou estás a finalizar um ciclo de ansiedade. Nem sempre quando algo termina é o fim. Estás a atravessar um período de transformação positiva, estás a deixar para trás sentimentos de ansiedade, incerteza ou receio, possivelmente relacionados com mudanças e desafios que passaste recentemente. Talvez tenhas imaginado coisas que não eram reais, talvez tenhas passado por muitas mudanças e por isso andavas assim, ou havia algo que sentias que seria mais difícil de alcançar do que pensavas. E agora o teu foco está a mudar para algo mais positivo com um novo começo à vista. Se ainda estás neste processo, vais conseguir libertar-te dessa sensação, sairás dessas emoções porque já não são necessárias. A tua percepção do futuro mudou. Tu agora vês as coisas de uma forma mais otimista, avanças para uma nova fase mais próspera e eficaz e a tua mente parece mais clara e tranquila. Talvez antes pensasses que havia uma circunstância que ia desaparecer da tua vida e tinhas medo disso, ou pensavas que tinhas de realizar uma tarefa e que isso ia ser muito arriscado para ti. Havia algo que não querias fazer, mas achavas que de qualquer forma terias de o enfrentar. No entanto, eu posso dizer que sinto que é como se o teu destino tivesse sido alterado. Dás-te conta de que a circunstância que mais te aterrorizava já não está presente. E agora para o futuro parece que existem outros eventos no horizonte, porque o teu destino abre-se para uma nova direção. Tens o 8 paus, vais estar a fazer coisas mais prósperas ou a avançar numa direção mais eficaz e também de uma maneira muito mais saudável para ti. E o 8 paus também está relacionado com o pensamento, pelo que a nível mental é possível que queiras fazer muitas coisas. Mas a verdade é que pode tanto ser benevolente como tornar-se um pouco complicado. Independentemente do que seja, tu vais alcançar os teus objetivos com mais rapidez, mas também necessitas de ter muita confiança. O mundo vai-te trazer surpresas melhores do que aquelas que consideravas antes de esta circunstância ter terminado. Depois, continuando, temos o 6 de copas. Isto fala do passado. Eu antevejo que tu tens vindo a realizar algumas tarefas desde os dias anteriores a esta leitura e isso vai ganhar mais sentido no futuro ou vai servir-te para algo. É como se te percebesses de que os esforços que fizeste até ao momento realmente valeram a pena e vais sentir-te orgulhoso das decisões que tomaste no passado, apesar de que a nível mental não te sentias completamente confortável com as condições. Mas eu vejo que o teu eu do passado fez boas escolhas para o teu eu do futuro. Eu sei que não é muito fácil de entender à primeira, mas é a mensagem que me estão a transmitir. E graças a isso tudo acontecerá mais rapidamente, ou os teus objetivos serão alcançados a 100%. Eu vou-te dar um exemplo. Imagina que há uns anos atrás tinhas uma ideia em mente, mas que colocaste-a de lado, porque não acreditavas ter sucesso e agora no teu momento atual verificas que podes recuperar essa ideia, transformá-la e colocá-la em prática. Quando se está com a mente nublada, não se consegue tomar boas decisões e não se pensa com clareza. Mas o 6 de copas também me dá a entender outra coisa, que há pessoas da tua família que te amam muito e isso será algo a teu favor. Há uma forte energia de apoio por parte de pessoas próximas, o que vai ser um fator muito importante para ti nos próximos dias. Portanto, existem pessoas da tua família que te querem imenso e que te querem ajudar. Especialmente familiares diretos ou pessoas que cresceram contigo. Irmãos, primos, talvez até amigos de infância, se os considerares como família. E pode ser que estas pessoas façam algo significativo por ti ou que as coisas que queiras fazer por elas também se vão realizar.
Isso também acaba por ser um grande fator de transformação que faz com que a tua rotina mude completamente. Pode ter a ver com reencontros entre familiares. É como se alguém que vivesse muito longe estivesse prestes a chegar à tua casa ou a passar uma temporada contigo. Claramente a família tem muito peso para ti e por isso invade aqui a tua leitura. Ou tens muitas saudades deles, ou tens vontade de os veres, porque precisas desse apoio, dessa energia, dessa força. Depois tens o Sol, o 2 de espadas, o 4 de paus e o louco. Em relação às viagens, parece que tens grandes planos e isso será possível com a ajuda de pequenos ajustes e mudanças na tua vida. Se tu tens viagens planeadas, é muito provável que consigas realizá-las. A tua maior motivação atual talvez seja fazer uma viagem ou ir ver familiares se estiveres longe deles, e isso para ti é uma grande motivação. Portanto, vais sentir-te mais contente ou confortável contigo própria, inclusive com a tua psique, com a tua mente, porque o teu mundo interno e externo estarão em sintonia, ou seja, os teus medos, os teus receios ou este tipo de circunstâncias vão ser dissipadas. Existia algo que pensavas que ias perder e não vais perder. A tua mente está mais lúcida e consciente. Aqui com o 2 de espadas é uma carta que mostra que havia algo que pensavas quase cegamente que ias perder e afinal não o vais perder. Ou algo que tu pensasses que nunca se iria resolver ou que não irias superar. Estavas a preocupar-te em excesso ou a tirar conclusões precipitadas sobre algo que talvez não fosse assim tão grave. E eu vejo que as coisas estão a mudar, porque a carta do Sol mostra otimismo, resultados positivos, uma mente mais lúcida e consciente. Portanto, tu vais estar em paz contigo mesma. E aqui o 4 de paus indica que muito provavelmente vais começar a sair mais. Eu vejo grandes probabilidades de saídas e realização de viagens, mesmo que sejam somente breves deslocações. Porque também tens o louco, que é como se fosse a tua motivação para fazer precisamente essa viagem que queres, ou noutros casos ir visitar a família, como mencionei. Se vierem viagens ou se tiveres alguém em mente relacionado com isto, poderiam até ser viagens internacionais. Se tiveres uma festa, poderá ser algo bastante grande. E noutros casos, o facto de saíres de uma vez por todas de um medo ou de uma circunstância que te estava a afetar muito ou a tirar o sono em excesso, também marca, obviamente, uma mudança de ciclo para ti. Eu sinto que estás a começar com o pé direito. Uma fase mais importante ou muito importante para ti. E nos próximos dias avizinha-se uma temporada luminosa, estás a seguir na direção certa e também terás sorte. Há algo no ar que te vai beneficiar. Há circunstâncias externas que vão favorecer-te bastante. É como se o universo estivesse do teu lado. Tens Deus ou o universo a teu favor, ou os astros alinham-se, ou os planos do destino, do Criador ou do grande arquiteto da vida irão te favorecer. Portanto, o que está planeado a grande escala vai beneficiar-te, vai impactar-te e poderás tirar proveito disso. Vejo que também será um fator de transformação importante, algo que altera completamente a tua rotina. Se isto não fizer eco contigo neste momento, ainda assim eu vejo reencontros com os familiares, como se alguém que vive longe estivesse prestes a chegar à tua casa ou passar uma temporada contigo. Por outro lado, nos últimos dias estiveste a dormir até tarde ou a ter dificuldades em conciliar o sono à noite, ou andaste a contemplar a lua. Estavas de alguma forma com dificuldade em dormir bem, sem descansar o suficiente, mas agora parece que as coisas começam a acalmar-se um pouco. Pode ser que já consigas dormir melhor e possas reorganizar o teu horário.
Ou é muito provável que haja um horário que te favoreça mais no trabalho e que possas trocá-lo com um colega de trabalho. Portanto, se trabalhas por turnos, tem a ver com isso. Pode ser que o teu horário de trabalho ou estudo seja alterado por outros ou de uma forma voluntária. Porque eu antevejo aqui algo relacionado com um horário e que vais conseguir mudar ou que vai ser mais conveniente para ti. Portanto, vais a perceber-te de como a tua vida muda a partir desse novo ritmo ou até mesmo do clima. Pode ter a ver com mudanças de clima, mudanças de estação. Se vives num lugar onde as estações se fazem sentir, provavelmente estarás a preparar-te para uma nova temporada, aquele momento em que é preciso mudar as roupas de inverno e de verão, organizar as coisas em casa, meter em caixas ou gavetas, aquilo que já não vais usar devido a essa época. E se pelo contrário vives num sítio onde não há estações definidas, onde existem tormentas tropicais, talvez não o sintas da mesma forma, mas as mudanças climáticas fazem-se sentir, porque no mesmo dia pode chover muito e depois sair o sol, não é? Então talvez realmente vais experimentar aqui mudanças climáticas, mas em todo o caso vais adaptar-te a elas de uma forma amigável e todos aprendemos a fluir com isso, obviamente. Portanto, tudo o que tem a ver com mudanças de turnos, mudanças de climas, mudanças de estação, mudanças de cidades ou países, dependendo do lugar onde vives, essas mudanças marcam um ponto de inflexão para a tua próxima etapa ou temporada. Porque aparece-me uma imagem referente às 4 estações do ano na tua leitura, o que significa que ou bem as mudanças climáticas vão-te beneficiar no teu estado de humor, ou vais ter de adaptar-te às circunstâncias climáticas. Portanto, tu terás de interpretar isto para ver como é que se reflete na tua vida. Porque eu antevejo aqui ajustes ou adaptações. Depois tens o Rei de Paus, o Pajem de Copas, o Rei de Espadas, o 4 de Copas e a Sacerdotisa. No âmbito do teu círculo social, mostram-me aqui 2 pessoas. Com uma delas antevejo progressão. Trata-se de uma pessoa extrovertida, talvez do signo de terra, fogo ou ar. Esta pessoa vai dar-te uma surpresa, guardará um segredo para ti ou será a tua confidente nos próximos dias. Eu vejo que é uma pessoa muito espiritual. Neste caso, tanto pode ser um homem como uma mulher, mas vai ser um aliado, alguém que te ajudará a investigar o que é mais conveniente para ti ou a tomar uma decisão importante. E esta pessoa guardará segredos, não te trairá e será amigável. Até te pode surpreender com algo no futuro, porque terá gestos positivos contigo. Por outro lado, se tens uma relação atualmente, independentemente do género dessa pessoa, ela acha-te muito atraente fisicamente, sente uma forte atração. E agora aqui temos de separar os géneros, porque se for uma mulher, ela pode admirar-te pela tua beleza ou inteligência. Se for um homem, e se estiveres solteiro, pode ser que essa pessoa tenha sentimentos por ti em segredo e que em algum momento possa confessar ou revelar o que sente. De qualquer forma, é alguém que sente algo por ti, seja no âmbito amistoso ou romântico. Portanto, já seja como um amigo próximo ou alguém mais, parece que essa pessoa será importante para ti nos próximos dias. Mas depois surge aqui outra figura, que é este Rei de Espadas. E aqui mostra-me alguém com quem tu não estás a falar neste momento. Em muitos casos trata-se de um ex-parceiro ou uma ex-parceira e é aquela situação clássica em que alguém com quem já tiveste algo, mas que ficou no passado, e nesta história foste tu quem colocou um ponto final.
foste tu quem decidiu não voltar. Se não foi propriamente uma relação séria, foi uma pessoa com quem estiveste durante algum tempo, mas que ficou muito presa a ti emocionalmente. A ligação terminou, mas essa pessoa ainda pensa muito em ti. Independentemente do género, o que vejo aqui é contacto zero. Neste momento esta pessoa sente-se triste, carente, e gostaria que fosses tu a procurar esse reencontro, mas tu já não estás para aí virada, tu já não estás disponível para esta reconexão ou não queres dar uma nova oportunidade. Pelo contrário, tudo indica que já seguiste em frente, e que realmente estás noutro caminho, porque com o louco, o 4 de paus e o sol, eu vejo-te mais leve, mais luminoso, ou já tens alguém que te interessa, ou se estás numa relação, estás bem com essa pessoa. Em ambos os casos eu vejo que essa energia do passado já não te prende. E repito, se estás numa relação atualmente, este rei representa a tua relação presente, alguém positivo que está contigo agora. No entanto, o rei de espadas é uma energia do passado, uma ex-relação que não vai voltar. Não porque não exista sentimento, mas porque tu decidiste proteger-te e seguir em frente. Contudo, aqui ainda há assuntos mal resolvidos no coração desta pessoa. Há algo dentro dela que não conseguiu encerrar totalmente. E trata-se também de uma pessoa que não fala, não expressa o que sente. Guarda muitas coisas para si por orgulho. Mas aquilo que sente lá no fundo é bem diferente do que mostra. Eu vejo que no fundo esta pessoa gostaria que fosses tu a ir ter com ela, a procurá-la, a insistir, a ligar-lhe. No entanto, com estas cartas é verdade que eu não te vejo a fazer isso. Portanto, no que diz respeito ao amor, vejo que há uma pessoa que sente uma forte atração por ti, mas também há alguém do teu passado com quem já não estás em contacto e que ainda tem sentimentos não resolvidos. E essa pessoa pode estar a tentar captar a tua atenção, mas parece que tu já avançaste e estás mais focada em novas possibilidades. A pessoa com a qual já não estás a falar foi alguém com quem tiveste uma relação temporária ou quase algo. E esta pessoa atualmente encontra-se numa situação emocional complexa, como se estivesse presa aos seus próprios sentimentos, e embora tu já não estejas interessada em retomar o contacto, essa pessoa ainda sente algo por ti. Pode ser alguém que se mostre distante, frio ou calculista, mas essa atitude é uma fachada para esconder uma tristeza interna. E eu antevejo realmente aqui alguém que está triste, nostálgico e à espera de algo que nunca vai chegar, como se desejasse que fosses tu a aproximar-se ou a tentar retomar a relação. É possível que tu já tenhas sido clara em relação ao facto de que não desejas voltar e por isso, embora esta pessoa ainda guarde sentimentos, sabe que não tem possibilidades de reconciliação contigo. E se tens uma relação, essa pessoa pode representar o teu ex-parceiro, que no fundo ainda guarda alguma esperança, apesar de que ao mesmo tempo sabe que não vais voltar com ele. Ou seja, enquanto para ti este tema está mais que definido, para esta pessoa não é bem assim. Ainda está em processo de aceitação. E, portanto, embora não haja contacto e não esperes retomar nada com ele, ainda há aqui emoções no coração desta pessoa. Parece realmente que continua a guardar muitos pensamentos para si mesma, mas também age com orgulho e silêncio. Portanto, talvez esteja à espera que sejas tu a dar o primeiro passo, que a procures ou tentes resolver as coisas, mas sinceramente eu não vejo que isso vá acontecer, eu não te vejo inclinada para isto. O teu foco está noutro lugar, está num lugar mais positivo, mais libertador,
estás à procura de estabilidade e felicidade, seja com uma nova relação ou com alguém que te interesse, ou se já estás numa relação, estás em harmonia com essa pessoa. E a pessoa de fogo que aparece, atrevida, determinada, pode sim tentar conquistar-te ou conquistar a tua atenção, especialmente se estiveres solteiro. Tem uma atitude mais ousada, mas no bom sentido. É alguém que se atreve, que se procura, que se aproxima. É uma energia vibrante que contrasta bastante com a da outra figura. Aquela do passado, aquela que é fria, que é silenciosa. Agora, se neste momento o amor não é o foco da tua vida ou não te interessa tanto, mesmo assim eu vejo que há pessoas que te guardam no coração. Há alguém que sente a tua falta, que não chegou a dizer tudo o que queria, que guardou sentimentos que nunca chegaram a manifestar-se plenamente. Portanto, embora esta pessoa queira que a procures, parece que tu realmente já estás a avançar para algo mais satisfatório. E esta situação do passado pode estar completamente encerrada para ti e estás pronta a deixá-la lá atrás. E antevejo que não há espaço na tua vida para voltar a uma situação emocionalmente estagnada ou complicada. E isto também pode estar relacionado com outros contextos. Se há alguém na tua vida, familiar, amiga, e neste momento vocês estão em contacto zero, essa pessoa ainda sente a tua falta, mesmo que não diga nada, mesmo que o orgulho fale mais alto, o sentimento permanece. Além disso, esta pessoa que não fala e que não diz nada, aguarda as coisas por orgulho, mas o que sente é outra coisa. E quer que tu vás atrás dela, que a implores, que a procures, que lhe mande mensagens, mas não te vejo a fazer isso. São energias que te rodeiam e que podem querer voltar a conectar contigo, seja por amizade, assuntos pendentes ou até reencontros familiares, como te disse. E parece que tu estás por cima dessa situação porque te cansaste de correr, de ir atrás e neste momento ou tens interesse em alguém mais, ou se já tens uma relação, estás bem com essa pessoa e esta pessoa vai tentar persuadir-te mais. Eu sinto que vai tentar captar a tua atenção, portanto, pelo que vejo, o amor não te interessa muito neste momento, mas aquelas pessoas que quiseram estar contigo, mas não se atreveram a dizer-te, realmente ainda sentem a tua falta. E também vejo que há essa pessoa do signo de ar que sente essa falta, que sente falta de conversar contigo. Ao mesmo tempo, parece que o que mais essa pessoa sente falta em relação a ti é falar contigo, basicamente. Se tu tiveste uma relação online, onde falavam muito por mensagens de texto, ou se durante um tempo estiveste a conhecer alguém e ambos falaram muito por mensagens, é possível que essa pessoa realmente sinta falta disso. Há algo que faz com que essa pessoa sinta falta de conversar contigo. Se calhar tu fazias essa pessoa rir, ou se calhar fazias a pensar com os pés bem assentes no chão, mas parece que esta pessoa não conseguiu conectar com outras pessoas da mesma forma que se conectava contigo a nível intelectual. Cornalinas, se sentes que outra pedra preciosa ressoa contigo, não hesites em ver esta mensagem também. Comenta o que quiseres manifestar. Obrigada pelo teu apoio, carinho. Ativa a campainha para que nos possamos encontrar no próximo vídeo. Obrigada e até breve.